Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tatiane, para quem já me conhece, me acompanha aqui no YouTube. Eu gravo vídeo aleatório de compras, de lancheira, e faz tempo que eu não gravo vídeo. Mas hoje aqui fazendo meu devocional, eu senti de gravar vídeo para vocês do meu devocional de hoje. Eu não tenho teologia, nada, é o que eu vou falar que eu senti no meu coração mesmo. E o que eu li hoje foi a vinha de Nabote. E o que fala nessa história? Essa história, ela conta a história de um homem que tinha uma vinha. Uma vinha é uva, né? Plantação de uva. E ele tinha uma vinha do lado da casa de Acabe. Mas Acabe queria fazer uma horta nessa vinha. Então é como se eu tivesse um vizinho que tivesse uma vinha no terreno do lado da minha casa e eu queria fazer uma horta, então eu queria comprar dele. Só que naquela época esse terreno era muito valioso, porque não era só em dinheiro, mas emocional, porque os cananeus, eles tinham recebido essa terra como se fosse um presente de Deus, além da herança da família deles. Então, tinha esse sentimento de como se aquilo pertencesse a Deus e eles cuidassem daquilo para Deus. E também da família deles, né? Porque era uma coisa que tinha vindo dos pais, então tinha aquele sentimento, né? Algo sentimental. Porém, Acabe queria fazer uma horta nessa vinha de Nabote. E Acabe, como rei, ele tinha autoridade, né? Não podia pegar, mas ele foi falar com Nabote para poder comprar esse terreno. Mas Nabote falou para ele, eu vou ler aqui para vocês o que ele fala. O Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Ou seja, ele conhecia Acabe. E ele falou: Deus que me livre de entregar isso para você. Ele poderia muito bem ser influenciado por Acabe e falar, pensar na cabeça dele: ah, ele é rei, ninguém fala não para ele porque ele é rei, então eu vou dar para ele, né, as terras, o que eu vou ficar famoso por dar para ele, né, porque ele é o rei. É justo que eu faça isso. Mas não, isso me ensina uma lição para nós, porque às vezes a gente pensa que se a gente fizer isso, a gente vai ser merecedor de ser visto pelas pessoas. E não é isso que Deus quer. O que é de Deus é no secreto e não tem que ser exposto, né? Mostrado para as pessoas para que você seja vangloriado por isso. Então, isso foi uma lição que eu aprendi com essa história da vinha de Nabote. E também que Acabe era um homem que ele era manipulado pela mulher maldosa que ele tinha, que era Jezabel, que muitos de vocês devem conhecer a história de Jezabel, né? Jezabel era uma mulher que ela não pensava para fazer as coisas, ela não colocava Deus em primeiro lugar, ela fazia o que vinha na cabeça dela, não importava quem ela fosse ferir e o que ela fosse fazer de maldade para os outros, contanto que ela saísse no lucro. Mas quando o marido dela chegou chateado com a resposta de Nabote, ele já mostrava ser um homem frágil também, porque ele chegou e foi dormir e tipo com birra. Agora eu não vou comer mais, eu tô chateado. Não tinha postura de um sacerdote do lar, né? De um homem do lar. Porque ele, como rei, né? Em primeiro lugar, ele deveria agir como rei, né? Tudo bem que eu não consigo comprar essa vinha,
E que, vida que segue, né? Mas não, ele ficou lá fazendo birra, e aí a mulher dele vendo isso, nada boa da cabeça, foi falar com ele e falou, não, deixa que eu dou o meu jeito, deixa que eu faço isso e você vai ter essas vinhas. O que que ela fez? Porque ela era muito maldosa. Ela chamou, deixa eu só ler aqui pra vocês, que eu não tô lembrando. Ela falou para ele, levante e coma, conseguirei para você a vinha de Nabote. Então, o que que ela fez? Ela escreveu uma carta, se passando por Acabe, colocou o selo dele, né, que ele usava como rei, e enviou para as autoridades nobres da cidade de Nabote. Naquela carta ela escreveu, decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado em um lugar de destaque entre o povo. E mandem 2 homens vadios sentar-se em frente dele e façam com que testemunhem que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto a lei. E naquela época, o dia de jejum era um dia especial, não é que era um dia especial, mas era, eu lia na Bíblia de Estudos que fala que o dia de jejum era um dia como se tivesse acontecendo alguma coisa errada na cidade, sabe? Então eles jejuavam para que aquilo fosse resolvido, sabe? E aqui fala que ela escreveu a carta e pediu isso, se passando pelo rei, né? E como ele era rei, eles iam fazer, né? Então, eles pegaram 2 homens que também eu vi aqui na Bíblia, falando que naquela época não era suficiente uma pessoa testemunhar contra, tinha que ser 2. Então, eles pegaram 2 pessoas, 2 homens, né, e testemunharam, colocaram Nabote aqui fala, viu a carta às autoridades. Colocaram sentado num lugar de destaque entre o povo. Então, por certo que era no meio da cidade, né? Vamos imaginar. E colocaram ele lá e colocaram os 2 testemunhas na frente dele falando que ele tinha blasfemado contra Deus. Isso tudo por causa de uma horta, por causa de um terreno, né? Por causa de uma vinha, que no caso era de Nabote, né? Então, olha quanta maldade esse casal manipulou, né? Juntos. E o que que Deus ensina, né? Nos ensina com isso. Acabe já não era muito correto, né? Já não era correto. E Jezabel era uma esposa que ficava na cabeça de Acabe. Então, ela ficava influenciando ele a tomar decisões mais mal do que ele já tomava. Que ele já fazia tanta coisa maldosa. Então, Jezabel era muito mal, né? E aí, aqui fala também que depois que Nabote foi morto, o Senhor permitiu que Elias fosse até Acabe e entregasse uma profecia para ele. E na profecia fala assim: você assassinou um homem e ainda se apossou da sua propriedade. E acrescente: assim diz o Senhor, no local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue, isso mesmo, o seu sangue. Porque Nabote tinha sido morto injustamente por causa de Acabe. Olha que história mais triste, né? O terreno era dele, as vinhas era dele, da família dele, de herança dele, dos pais dele. E ele queria tomar essa herança dele. E ainda foi morto injustamente por causa de maldade, né? De Acabe, de Jezabel, que eram muito maldosos. E o Senhor
Aqui o Senhor fala que o Senhor porque você vendeu para fazer o que o Senhor reprova. E eu encontrei, ele respondeu, porque você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. Ele disse, vou trazer desgraça sobre você. Porque... E o Senhor prometeu através da profecia que ia trazer desgraça sobre eles, né? Porque nada mais merecido, né? Porque ele e Jezabel faziam tanto mal, manipulavam tanta maldade, né? Só que o que a gente pode tirar de lição dessa história? Muitas coisas, né? Que a gente não se deve ser influenciado pelas pessoas, que nós temos que se dedicar mais no que é de Deus e não abrir mão do que é de Deus, porque muitas vezes as pessoas vêm querendo que nós trocássemos o que é de Deus por o que é do mundo, né? E isso nos ensina que às vezes a gente tá... É fácil a gente se deixar levar por essas coisas. No caso dele, uma das maiores lições que eu aprendi, né? Foi que às vezes, para agradar as pessoas, a gente pode fazer coisas que não agradam, que desagradam a Deus, né? Que no caso, Nabote poderia agradar Acabe como ele sendo rei e desagradar a Deus, que era uma ordem de Deus. Só que aí ele ia tá desobedecendo a ordem de Deus, né? E ele escolheu obedecer a Deus e desobedecer o rei, né? Que era Acabe. E ele teve um preço aqui, né? Por isso. Mas ele não se deixou levar por isso, porque o propósito dele não era aqui, né? O propósito dele era com Deus. Então, Por que eu escolhi compartilhar esse devocional? Porque já faz tempo que Deus coloca no meu coração esse poder de influenciar, sabe? Que às vezes a gente abre o Instagram, abre o YouTube, se deixa influenciar pelas coisas que todo mundo tá fazendo ou que tá acontecendo, né? Mas o quanto essa história me fez refletir que não importa o que nós vemos, né? Não importa o que nos ofereçam. O que importa é o que nós temos no secreto com Deus, né? Nós sabemos disso, nós não podemos trocar a nossa vinha pela vontade do outro de fazer uma horta no que é nosso. E isso me fez refletir bastante. Eu falei, eu vou gravar esse vídeo pro YouTube. E do jeito que eu tava aqui, eu decidi gravar. Descabelada mesmo. Mas eu quero, quando eu sentir no meu coração de compartilhar meu devocional, eu vou vir compartilhar com vocês. E eu também, eu sempre gosto de anotar todos os meus devocionais, né? Depois do que, a lição que eu aprendo, né? E hoje eu vou ler para vocês o que eu anotei. Compartilhar algumas coisas que eu anotei, não tudo, mas algumas coisas que fala sobre isso, né? E Jezabel era uma mulher que só pensava em sempre se sair bem. Não importava o que ela tivesse que fazer. Ou seja, não importava se ela prejudicasse o marido dela, ela só queria fazer aquilo que não podia ser feito. Ela só queria ser vangloriada, né? Ela não importava se ela fosse preciso matar, se ela fosse preciso fazer coisas que não agradam a Deus. E Acabe era um homem sem postura, sem posicionamento, influenciado por uma mulher maldosa e se deixava levar por qualquer proposta. Não importa se ele ia trocar tudo e deixar de lado as coisas de Deus. A vontade de Deus na nossa vida, porque às vezes nossa carne quer fazer aquilo e Deus não quer que nós faça aquilo, né? Isso é frequentemente, todo dia, né? Nossa carne quer fazer uma coisa que não agrada a Deus. E a gente sabe que o que Deus quer que a gente faça é sempre o melhor. Só que
Às vezes nossa carne quer falar mais alto, às vezes nossa carne quer vender a nossa vinha, né? E o Senhor, e a gente sabe o quanto nós temos aquela vinha de sentimental com Deus, né? Foi Ele que nos deu, nós não podemos perder isso. E é isso, pessoal. Sempre que eu sentir, eu vou vir aqui gravar vídeo para vocês do meu devocional, compartilhar com vocês o que eu entendi, né? Igual eu falei, não entendo de teologia, mas é o que eu entendo. E para cada dia a Bíblia nos traz uma coisa nova, né? A gente pode ler essa parte de 1 Reis aqui e depois, daqui a alguns meses ou alguns anos, vir ler novamente e tirar outra lição disso, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Não esquece de dar o like.